Que maravilha, não é? Se Jesus estiver em nossa vida, se Ele for o primeiro na nossa existência, as coisas vão dar certo. Vai ser tudo melhor para mim e para você. E eu tenho plena certeza que o Senhor está aqui. Você também tem essa certeza? Depois de ouvir estas músicas, agora é a sua vez de participar, de louvar a Deus. O Senhor está aqui. Vinde adorá-lo, vinde exaltá-lo. O Senhor está aqui. Vamos cantar. Quero ouvir você cantando. O Senhor está aqui. O Senhor está aqui. Vinde adorá-lo, vinde exaltá-lo. O Senhor está aqui. Vamos entoar louvores ao seu nome. Vamos exaltar as suas maravilhas. Toda a terra e céu tem o seu louvor. Vamos adorar o grande Criador. O Senhor está aqui. O Senhor está aqui. Vinde adorá-lo, vinde exaltá-lo. O Senhor está aqui. Nuvens e trovões proclamem sua glória. Nuvens e nações inclinem-se a Ele. Dele é o poder, dele é o louvor. Vamos adorar o grande Criador. O Senhor está aqui. O Senhor está aqui. Vinde adorá-lo, vinde exaltá-lo. O Senhor está aqui. Eu posso ouvir o seu amém? Amém. Deus seja louvado. Vamos continuar cantando. Sou feliz com Jesus. Com Jesus nós somos felizes. Sem Ele não é possível isso. Vamos cantar. Se paz a mais doce e deves gozar, se dor a mais forte sofrer, ó seja o que for,
seja louvado. Vamos agora convidar o Espírito Santo. Vem, Santo Espírito. Nós precisamos dele agora para compreender a sua palavra, a palavra de Deus. Nós precisamos do Espírito agora para abrir a nossa mente, tirar todo obstáculo, todo impedimento que nos faça se aproximar mais de Deus. Vem, Santo Espírito. Vamos cantar? Vem, Santo Espírito, agora. Vem, te pedimos orar. Vem com poder inspirar-nos. Sim, vem nos reavivar. Vem como água ao sedento. Vens ao faminto pão. Vem e sacia minha alma. Faz puro meu coração. Vem como a brisa suave. Vem como teu resplendor. Dá-nos vigor e alegria. Enche-nos com teu amor. Vamos orar. Querido Deus, mais uma vez estamos diante da Tua presença, louvando ao Teu nome, na certeza de que estás aqui conosco neste momento. Mais uma vez, Senhor, vamos abrir a Tua palavra. A nossa súplica neste momento é que o Teu Santo Espírito, conforme cantamos agora, recaia sobre o Teu povo, sobre essas pessoas que estão necessitando de Ti, da Tua presença e de uma bênção especial em Tua vida. As pessoas que estão nos acompanhando neste momento, em tantos lugares por esse Brasil afora. Senhor, neste momento eu quero orar especialmente em favor daquelas pessoas que estão sofrendo, porque estão precisando de uma bênção, estão buscando esta bênção, e por alguma razão esta bênção ainda não veio. Tu sabes quem são essas pessoas, Senhor, Tu conheces a dor desses corações. Que a Tua palavra traga conforto, traga alento, traga compreensão a respeito do Teu caráter, da Tua vontade. E que esses momentos que se seguirão agora sejam muito abençoados pela Tua presença, Senhor. Em nome e por amor de Jesus nós Te oramos. Amém. Amém. Nós estamos estudando o maior milagre que Jesus operou quando esteve aqui na terra no seu ministério. O Evangelho de João apresenta o ministério de Jesus em 7 grandes sinais. O último desses grandes sinais foi justamente o milagre da ressurreição de Lázaro. Este milagre está relatado no Evangelho de São João, capítulo 11. Então vamos começar abrindo a Bíblia em São João, capítulo 11. Como já dissemos e já comentamos em outras oportunidades, é uma história dramática, é uma história rica em detalhes, é uma história que revela muito sobre
a pessoa de Deus, em como Deus lida com o pecador, em como Deus lida com o sofrimento humano, em como Deus age em situações críticas da nossa vida. Então é um texto muito rico, que traz lições muito profundas para a nossa vida. E hoje vamos extrair, com a graça de Deus, mais uma pérola da palavra de Deus, uma pérola desse texto de São João, capítulo 11. Vocês se lembram? Lázaro era irmão de Marta e Maria, uma família muito próxima de Jesus, muito amada por Jesus. Jesus estava distante, Lázaro ficou doente, as irmãs mandaram chamar Jesus e tinham certeza de que Jesus iria atender. E nós sabemos que Jesus não foi prontamente, finalmente quando Jesus chegou, Lázaro já havia morrido, havia pessoas criticando a Jesus, reclamando porque Jesus não havia comparecido, não havia chegado a tempo. Jesus os convidou a irem até o túmulo e chegando lá, Jesus operou este milagre tremendo. Ressuscitaram o morto que estava morto fazia 4 dias. E esse milagre foi de uma repercussão muito grande. Certamente o milagre de maior repercussão em todo o ministério de Jesus. Vamos extrair a lição de hoje, então, São João capítulo 11. Vamos ler 2 versos. Hoje vamos ler os versos, primeiramente o verso 6. Verso 6, diz assim: Quando, pois, soube que Lázaro estava doente, ainda se demorou 2 dias no lugar onde estava. E o verso 17: Chegando Jesus, encontrou Lázaro já sepultado havia 4 dias. Esse texto, essas passagens que acabamos de ler, elas surpreendem um pouquinho qualquer leitor da Bíblia. Porque Marta e Maria mandaram um recado, uma mensagem para Jesus, e pela natureza dessa mensagem, desse pedido, estava claro que se tratava de algo urgente. E não só urgente, de algo importante. E nós sabemos qual é o sentimento que vai em nosso coração quando a gente busca a Deus para buscar dele algo realmente importante. Nós buscamos bênçãos de Deus todos os dias, não é verdade? Mas existem orações, existem súplicas que fazemos que são diferentes quando se trata de coisas ou de circunstâncias, de situações realmente importantes para a nossa vida. E como é difícil quando nós buscamos a Deus para algo urgente e realmente importante e Deus demora. E a Bíblia deixa claro aí, diz claramente, Jesus se demorou. Uma coisa é Deus demorar quando a gente pede coisas superficiais. Outra coisa é Deus demorar quando buscamos coisas importantes. Uma coisa é você orar a Deus e pedir a Deus, por exemplo, para liberar um pouquinho o trânsito, porque você não quer chegar atrasado ao trabalho. Outra coisa é você clamar a Deus para salvar o seu casamento, que talvez esteja indo por água abaixo, está despedaçado, e você já fez tudo para salvá-lo e parece que nada melhora. É diferente, não é? Uma coisa é você buscar a Deus e pedir a Deus que este mês sobre um dinheirinho a mais para você comprar aquela bicicleta para dar de presente para o seu filho, que ele tanto quer. Outra coisa é você ver o seu filho na UTI, às portas da morte, e você clamar a Deus para salvar o seu filho. E como é difícil quando nós buscamos coisas importantes de Deus e Deus demora. E eu já fiz orações do tipo assim, eu acho que vou falar de uma experiência que todos aqui já tiveram, de dizer assim, Senhor, tem que ser agora, Senhor. Se não for agora, o Senhor está vendo, não vai adiantar mais. Vocês estão rindo, né? Mas é isso. Senhor, é agora ou nunca. E às vezes Deus continua demorando. Eu quero fazer uma pergunta. Tem alguém aqui que está sofrendo com isso?
Tem alguém que está me vendo nesse momento, que está buscando uma bênção de Deus, talvez há muitas semanas, quem sabe há muitos meses, ou talvez há muitos anos, e você está buscando algo realmente importante para você, e Deus continua demorando? Tem alguém vivendo esse drama? Eu imagino que tem. Eu imagino que tem. Como é que a gente pode entender isso, hein? E a pergunta que vem agora é: como é que Deus lida com as nossas orações? Como é que Deus se programa para atender às orações? Como é que Deus pode responder às orações de alguém que o busca? E eu já aprendi que, basicamente, Deus pode responder de 3 maneiras a uma oração nossa. A gente precisa entender isso. A primeira maneira como Deus pode responder uma oração é simplesmente dizendo sim. E como é bom quando Deus diz sim. Quando nós buscamos uma bênção de Deus, clamamos a Deus e vemos então a resposta de Deus, e todos nós aqui já experimentamos isso. Dá um sentimento gostoso, não só pela bênção recebida, mas aquela gratidão, aquele amor, aquela coisa que toma conta do nosso coração. A gente percebe, puxa, parece que eu sou importante mesmo, porque eu busquei a bênção e Deus me atendeu. A verdade é que Deus se alegra em dizer sim. Deus gosta de atender às nossas orações. Nós, pais e mães, né? Não é gostoso quando a gente atende aos pedidos dos nossos filhos? Olha, se eu pudesse, se fosse possível, se isso não trouxesse prejuízos, eu gostaria de poder atender a todos os pedidos que meus filhos me fazem. Nem sempre é possível, né? Nem sempre é possível. A minha filhinha de 4 anos, por exemplo, toda vez que eu vou viajar, ela já sabe. Quando eu vou me despedir, ela faz o pedido dela. Vocês não imaginam o que é que ela pede, toda vez. E hoje, quando eu liguei para casa, ela atendeu e eu disse: olha, já estou aqui com o seu pedido. Sabe o que é que ela me pede toda vez que eu vou viajar? Papai, traz um chiclete. Como lá em casa não é comum ter essas coisas para as crianças, então é uma novidade. E eu me lembro que uma vez ela fez uma coisa que eu, como pai, fiquei orgulhoso da minha filha. Faz algum tempo, eu ia fazer uma viagem relativamente longa, e ela disse: papai, traz o chiclete? Eu disse: vou trazer, minha filha. Ela disse assim: papai, olha, aqui tem. Aí começou a dizer o nome das crianças. Aqui tem a Bruna, o Lucas, tem o Pedrinho, a Kelise, a Paulinha, o Mateus, a Milena, e o Renan, que é o irmão dela. Ela contou 9, e ela foi dizendo e apontando assim com os dedos, que ela já aprendeu a contar, e ela disse assim: papai, traz 10 chicletes para eu dar para os meus amigos. E eu fiquei orgulhoso dela. Puxa vida. E quando eu cheguei de viagem, no aeroporto, de chegada, antes de me dirigir para minha casa, fui a uma lanchonete e fui lá e comprei 10 chicletes. A moça me olhou assim, eu acho que ela imaginou: puxa, esse sujeito aí gosta mesmo de chiclete, né? Mas eu aprendi depois que eu nem sempre posso fazer isso. Porque quando eu cheguei em casa, entreguei os 10 chicletes, e ela ia entregar os chicletes para os amiguinhos, eu entreguei, e ela saiu feliz para encontrar os amiguinhos. E eu fui arrumar minhas coisas, deixar a mala e ver uma coisa ou outra. Um tempo depois eu procurei a Renata, ela estava escondidinha no quarto, cheio de papel de chiclete na cama, e ela já estava chupando o último chiclete dos 10. Mas olha, se eu pudesse, eu atenderia todos os pedidos dos meus filhos, mas a gente acaba aprendendo que nem sempre é bom atender todos os pedidos. O mesmo acontece com Deus. Se fosse possível, se fosse produtivo, se fosse para a nossa salvação, Deus atenderia todos os nossos pedidos, porque isso alegra o coração de Deus. Ver um filho feliz recebendo uma bênção. Então, a resposta sim é a resposta preferida de Deus. A gente não precisa se esforçar tanto para convencer a Deus a dizer sim. Saiba de uma coisa: se for possível
que ele diga sim, pode ter certeza, ele vai dizer sim. Porque essa é a resposta preferida dele. Mas, às vezes, Deus também diz não. E aí, começa a complicar um pouquinho. Às vezes, Deus diz não às nossas orações. Como eu gostaria, no meu sentimento humano, carnal, não é? Que Deus dissesse sim a todas as minhas orações. Mas eu já aprendi que nem sempre Deus diz sim. Às vezes Deus diz não. E eu quero dizer para vocês esta noite, para você que está me vendo, que está ouvindo a palavra de Deus, eu quero lhe dizer que quando Deus diz não, é porque Ele tem uma razão muito forte para dizer não. Quando Deus diz não, pode ter certeza, é porque o não é a melhor resposta para você naquele momento. Então, quando você busca uma bênção de Deus e a bênção não vem, se lembre, esta, pelo menos nesse momento, está sendo a melhor resposta que Deus poderia lhe dar. Existem algumas razões que podem levar Deus a dizer não. Evidentemente, eu não posso aqui agora criar uma fórmula, né, e dizer quando Deus diz sim, quando Deus diz não. Deus é soberano, Deus, Ele sabe quando diz sim, quando diz não, e Deus surpreende. Mas a gente aprende um pouquinho sobre a maneira como Deus procede, através principalmente da revelação da palavra de Deus. E existem algumas situações que podem levar Deus a dizer não. Por exemplo, quando existe um pecado envolvido. Deus, às vezes, diz não, porque há pecado envolvido. Não é aquela história de dizer assim, se você está em pecado, então Deus está irado com você. E alguns dizem assim, a mão do Senhor está pesando sobre você, você não vai ter bênção nenhuma, pelo contrário, é só maldição. Não é nada disso. Não é assim que Deus trata os seus filhos. Não é assim que nós tratamos os nossos filhos quando eles falham. Não é assim que Deus trata os seus filhos. Sabe o que acontece? É que Deus está sempre tentando nos convencer de que pecado é assunto sério. Pecado não é brincadeira, pecado é coisa séria, é grave. Todo pecado é muito grave diante de Deus. E quando há pecado envolvido, eu busco uma bênção, e se Deus simplesmente atende a todas as minhas orações, havendo um pecado envolvido, é como se Deus estivesse dizendo, através dos seus atos, olha, tem pecado aí, mas tudo bem, isso não vai atrapalhar em nada não. Quando a realidade é bem diferente. Deus está sempre tentando nos convencer de que pecado é coisa séria. E quando há pecado envolvido, esta é uma das razões pelas quais às vezes Deus diz não. Você está precisando de uma bênção de Deus, você está buscando uma bênção de Deus, você está clamando a Deus para que Ele atenda algo importante que você está precisando. A primeira pergunta que eu quero fazer, existe pecado envolvido? Eu não estou querendo dizer que para receber uma bênção de Deus, a pessoa tem que ser santa no sentido popular da palavra, a pessoa tem que estar isenta de pecado, não é isso. O pecado faz parte da experiência humana e todos nós somos pecadores. A Bíblia diz que aquele que diz que não tem pecado é o quê? É mentiroso. Mas sabe qual é o pecado que atrapalha a resposta de Deus às nossas orações? É aquele pecado deliberado. Uma coisa é eu estar buscando a Deus em minha vida e me esforçando para proceder corretamente, e aqui e acolá, não é? A gente falha, a gente peca. Outra coisa é eu estar em pecado de maneira consciente e não estar lutando para me libertar desse pecado. É eu estar convivendo deliberadamente, é eu estar desfrutando do pecado. É isso que é muito sério diante de Deus. Se você comete um deslize, não é isso que vai atrapalhar a bênção de Deus. A Bíblia diz assim, se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Que maravilha! Agora, quando há pecado deliberado, pecado acariciado, aquele pecado com o qual você gosta de conviver,
Então, esse é o motivo pelo qual, às vezes, Deus diz não às nossas orações. Existe uma outra razão que pode levar Deus a dizer não. Quando o que buscamos, o que pedimos, contraria a vontade de Deus. Deus tem a sua vontade. Quando nós pedimos algo que se enquadra no plano de Deus, está de acordo com a vontade de Deus, Ele diz sim. Quando contraria a vontade de Deus, Deus diz não. Não é uma questão de Deus ser caprichoso, né? Não, esta é a minha vontade, quem manda aqui sou eu. Se você não se enquadrar com o que eu quero, não é assim a vontade de Deus. A vontade de Deus não é a vontade de um Deus tirano, totalitário, dominador, que estabelece o que é certo e errado e quem quiser se dar bem, faça o certo. Não é assim a vontade de Deus para nós. Sabe como é a vontade de Deus para a minha vida e para a sua vida? Lembre de duas coisas. Primeiro, Deus é sábio. Deus sabe tudo. Ele é onisciente. Deus conhece todas as coisas. Deus conhece todas as circunstâncias. Deus sabe de tudo que envolve a nossa vida. Ele é sábio. Por isso é que Ele sempre sabe o que realmente é melhor para você. Sabe mais do que você. O que é que você conhece da sua própria vida? Se você pensar um pouquinho, você vai descobrir que o que você conhece de si mesmo é muito pouco. Pense no seu passado. O que você sabe sobre o seu passado? Algumas lembranças. O que você sabe do seu presente? A gente não sabe o que está acontecendo do outro lado dessa parede. A gente sabe muito pouco. As circunstâncias que nos cercam, a nossa interpretação das circunstâncias sempre é muito limitada. A gente não sabe o que vai no coração das pessoas, a gente não sabe de quase nada. Deus sabe tudo. Deus conhece tudo. Deus interpreta completamente todas as situações que envolvem a nossa vida. É por isso que Deus sempre sabe o que é melhor para nós. E a vontade de Deus reflete esse seu conhecimento. A vontade dele sempre será o melhor para nós. E a segunda coisa que eu quero dizer nesse aspecto é que Deus é amor, Deus nos ama. Agora junte sabedoria e amor. A vontade de Deus é a combinação entre esses dois atributos de Deus. A sua sabedoria e o seu amor. Na junção dessas duas coisas se forma a vontade de Deus. É por isso que a nossa única segurança consiste em estarmos dentro da vontade de Deus. E quando buscamos algo que contraria a vontade de Deus, Deus, por sua sabedoria e por seu amor, Ele vai dizer não, porque o não é o melhor para a gente. Aí como é que a gente reage? A gente fica insistindo com Deus para ver se Deus muda de ideia. Não é assim que os filhos fazem com os pais? É assim ou não é? Tem uma mamãe ali que está dizendo, é assim mesmo, é assim mesmo. E os pais, às vezes, até mudam de ideia, né? Há 14 anos atrás, eu cheguei para pastorear o meu primeiro distrito, um grupo de igrejas que eu ia tomar conta. Há 14 anos, eu fui almoçar na casa de uma família, de uma das igrejas, e parte dessa família está aqui hoje. Está ali o Lorival e a Cristina. Eles têm 2 filhos. O Rafael, que parece que tem 21 anos agora, e a Joyce, que tem 18 a 14 anos atrás, portanto, a Joyce tinha 4 anos. Por aqueles dias, o Lorival e a Cristina tinham decidido parar de comer carne. Eles fizeram um plano para cultivar melhor a saúde, algo interessante, aconselhável para todos aqueles que querem ter uma saúde melhor, e fizeram planos para não comerem mais carne. Mas, sobre a mesa onde estávamos almoçando, havia uma panela com carne. E eu me lembro, não sei se eles vão se lembrar disso. Está lembrando, Lorival? Eu me lembro que a Joyce disse assim, mamãe, eu quero carne. 4 aninhos. Aí o Lorival disse assim, minha filha, não coma carne, minha filha. Lembre do coitadinho do boi.
estava lá no pasto, em meio à natureza, estava tão feliz. Aí vieram os homens maus e pegaram o boi e levaram lá para o matadouro e mataram o boi, cortaram as carnes dele e alguém vendeu e foi comprado. E é esta carne que está aqui, minha filha, coitadinho do boi. E a Joyce, com 4 anos, fez uma carinha de choro e eu pensei, puxa, ela ficou agora com peninha do boi, né? Mas ela disse, pai, mas já que esse boi aqui já morreu mesmo, deixa eu comer um pedacinho. E o Lorival disse, filha, sabe que você tem razão? Olha, sendo assim, até eu vou comer um pedacinho também, já está morto mesmo, né? Os filhos insistem com os pais e os pais às vezes mudam de ideia. Por favor, não fique pedindo para Deus mudar de ideia, porque o plano de Deus sempre será o melhor. O plano de Deus é perfeito. A oração não é um instrumento para nós convencermos a Deus a fazer a nossa vontade. É o contrário. A oração é um instrumento para nós ajustarmos a nossa vontade à vontade de Deus. Clame a Deus e busque a bênção que você está precisando. Mas, acima de tudo, submeta-se à vontade de Deus. Esteja seguro na vontade de Deus. E se a resposta for não, louve a Deus. Porque, pelo menos nesse momento, a melhor resposta que Deus pode lhe dar é não. Terceira razão pela qual Deus pode dizer não. Eu disse a primeira, quando há pecado envolvido. A segunda, quando o que buscamos contraria a vontade de Deus e é perigoso a gente fugir da vontade de Deus, porque a vontade de Deus é segurança, é o melhor. A terceira razão, às vezes Deus diz não, às vezes não tem pecado envolvido, às vezes não é nem tanto porque contraria a vontade dele, até poderia se enquadrar no plano dele, mas às vezes Deus diz não. Sabe quando? Quando ele tem algo melhor ainda do que aquilo que estamos buscando. E às vezes, o melhor que buscamos de Deus, melhor para nós, ainda não é o melhor mesmo. Deus é que sabe o que é melhor. E às vezes Deus diz assim, olha, eu não vou te dar isso, mas espera um pouquinho, porque eu vou te dar algo muito melhor. E eu não posso deixar de lembrar da experiência de Moisés. Moisés, aquele homem que foi usado por Deus como instrumento de Deus para libertar o povo do Egito. E a história bíblica nos conta que Moisés passou 40 anos vagando com aquele povo no deserto, um povo teimoso, um povo desobediente. Qualquer probleminha que acontecia, Moisés, você nos tirou do Egito, e reclamando, se queixando o tempo todo. Finalmente, depois de 40 anos vagando no deserto, chegaram diante da terra prometida, a esperança e o sonho de todo aquele tempo e daquele povo. O que Moisés mais queria na vida era o quê? Você pode imaginar? Qual era o maior desejo de Moisés? Era o quê? Entrar na terra prometida. E cá para nós, ele bem que merecia, hein? Se havia alguém que merecia entrar na terra prometida, era Moisés. E a Bíblia nos conta que chegaram diante ali a última passagem, diante do Rio Jordão, e Moisés fez uma oração a Deus, e glorificou o nome de Deus. Senhor, a tua mão poderosa, os teus poderosos feitos, e fez uma oração belíssima. E em meio à oração ele fez a sua súplica, ele disse, Senhor, eu te imploro, deixa-me passar, deixa-me entrar. Talvez você esteja vivendo essa experiência com Deus. Senhor, me dá essa bênção, Senhor. É tão importante para mim. Senhor, eu estou precisando tanto. Senhor, a minha felicidade agora depende de Tu me dares esta bênção. Aquilo que é a coisa mais importante para você. Eu não vou entrar nos detalhes da história, isso aqui é um outro sermão. Aliás, eu tenho um sermão só sobre essa história. Mas somente, rapidamente, a resposta de Deus a Moisés, sabe qual foi? Não. E não foi um não assim como eu estou dizendo, não. Deus disse, não, Moisés. E outra, cala a boca, Moisés, não me peça mais isso. Que resposta dura.
sobe ao monte, olha para a terra, esta terra bonita que mana leite e mel, e aproveita bem olhando, porque você não vai entrar. Que decepção. Como é difícil receber um não de Deus. Principalmente quando se trata de coisas importantes para nós. E você sabe do que eu estou falando. Como é difícil. A história nos conta que, logo depois desse episódio, Deus conduziu Moisés a um lugar. Ali Moisés descansou, morreu. Em seguida, Deus ressuscitou Moisés. Amém? E o levou para onde? Para o céu. Agora eu pergunto para você, o que foi melhor para Moisés? Ter recebido não ou ter recebido sim? Como o não de Deus foi bom para Moisés, hein? Deus disse não a Moisés por outras razões, sim, mas também porque Deus tinha algo muito melhor do que o que Moisés estava pedindo. Vale a pena esperar em Deus. E ouça o que eu vou dizer, abra o seu coração agora, sua mente, vê se você entende o que eu vou dizer. O não de Deus sempre vem acompanhado de grandiosas bênçãos. Você tem que aprender a enxergar essas bênçãos, ou pelo menos a esperar por elas. Esta é a segunda maneira como Deus pode responder uma oração. A primeira é dizendo sim, que é a preferência de Deus. A segunda é dizendo não. E Deus diz não quando há pecado envolvido, ou quando o que buscamos contraria a vontade dEle, ou então quando Ele tem algo melhor para nós. É duro receber um não, mas esteja certo, o não de Deus trará grandiosas bênçãos no momento certo. E finalmente há uma terceira maneira como Deus pode responder a uma oração. Às vezes Deus nem diz sim e nem diz não. Às vezes a resposta é simplesmente espere. E eu tenho a impressão que esperar, às vezes, é pior do que receber um não. É difícil esperar. A gente não gosta de esperar. A gente fica impaciente, a gente fica angustiado. Você tem uma conta para pagar e você se lembra que o prazo final é hoje, você olha para o relógio, faltam 15 minutos para fechar o banco, e você tem que tirar dinheiro em um banco, sair e ir para o outro banco fazer o pagamento. E você calcula e diz assim, dá tempo, e você vai correndo. E quando você chega no banco para tirar o dinheiro, uma fila, e não tem saída, você tem que esperar. Ah, como é difícil esperar. Principalmente quando há urgência. Jesus, Lázaro, a quem amas, está doente, está para morrer. É urgente. Como é difícil esperar. A Bíblia nos diz que Jesus esperou. E com isso, fez com que todos precisassem esperar. Mas é assim que às vezes Deus responde, espere. E a gente clama, Senhor, mas não dá mais tempo, Senhor. Está aqui, olha, se não for agora, não tem mais jeito. E às vezes Deus continua dizendo, espere. Sabe qual é a intenção de Deus quando Ele nos faz esperar? Deus quer nos preparar para a vida eterna. E existem algumas coisas que a gente tem que aprender e que a gente tem que viver para que a gente esteja realmente habilitado a viver eternamente. Uma dessas coisas se chama paciência. A paciência é uma das marcas do povo de Deus. A Bíblia diz, aqui está a paciência dos santos, dos que guardam os mandamentos de Deus e a fé em Jesus. A paciência tem que ser uma marca do cristão. Você não desenvolveu isso aí ainda? É por isso que às vezes Deus diz assim, espere. Aprenda a ser paciente. Por outro lado, a impaciência parece ser uma marca daqueles que não fazem parte do povo de Deus. E a gente tem que ter algum cuidado agora. Não vou entrar em detalhes, porque quando Deus manda esperar é porque Ele quer consertar alguma coisa na nossa vida. E uma das grandes bênçãos de esperar por Deus
é a possibilidade de desenvolver esta virtude necessária na vida cristã, a virtude da paciência. E paciência significa esperar em Deus quando parece não haver mais tempo. Não tem mais jeito, está em cima da hora, Senhor, tem que ser agora. Espere em Deus, tenha paciência, não se desespere, não perca a confiança, não perca o sono. É Deus quem está na história, é Deus quem está na sua vida. Espere, vai fazer bem para você esperar. Outra virtude que Deus quer desenvolver em nós, quando Ele nos pede para esperar, é a perseverança. É a perseverança. E a perseverança é outra marca do povo de Deus. Porque a Bíblia diz assim: aquele que perseverar até o fim será salvo. E sabe por que nós deixamos de receber tantas bênçãos? Sabe por quê? Porque a gente desiste muito rápido. Às vezes a gente ora a Deus e depois nem sabe se recebeu ou não, porque tem bênção que a gente busca que depois a gente até esquece que buscou. A oração ocasional, vacilante, desonra a Deus. A gente tem que aprender a orar com fervor, a ser perseverante, a buscar como quem quer receber. É isso que Deus quer nos ensinar. E como eu já disse, a oração não é para convencer a Deus a fazer a nossa vontade. A oração é para nos preparar para receber a bênção. E quanto mais nós oramos, quanto mais nós buscamos, quanto mais nós perseveramos, mais ficamos preparados para a bênção. Significa isso o quê? Que quanto mais esperamos, pode ter certeza, maior será a bênção. Se Jesus tivesse atendido ao pedido de Marta e Maria imediatamente, tivesse chegado Lázaro doente, o que Jesus faria? Curaria Lázaro, seria uma bênção? Seria ou não seria? Seria, mas qual foi a bênção maior? Jesus ter atendido na hora ou Jesus tê-los feito esperar? Qual foi a bênção maior? Respondam. Quanto mais você espera, confie, maior será a bênção. É isso que Deus quer nos ensinar. Paciência, perseverança. A oração de Jacó lutando com o anjo. Quando ele percebeu que era o anjo do Senhor, ele se agarrou ao anjo e o anjo tentou se livrar dele. Era Jesus, o Senhor Jesus. Tentou se livrar dele para ir embora. E ele se agarrou ao anjo do Senhor, a Jesus. E qual foi a expressão de Jacó naquele momento? Não te deixarei ir enquanto não me abençoares. Nossa vida será diferente quando a gente aprender a lutar com Deus. Quando a gente aprender o que significa passar uma noite inteira lutando com Deus, a sua vida será diferente. É isso que Deus quer nos ensinar. O que vem fácil, vai fácil. Então Deus quer nos abençoar muito. E é por isso que às vezes Ele diz assim: espere. E com isso vem o quê? Vem o desenvolvimento da paciência e da perseverança. E isso nos leva a lutar com Deus, a batalhar com Deus. E saiba, as grandes conquistas são o resultado das grandes batalhas. Se você não tem grandes batalhas com Deus, se você não sabe o que é lutar com Deus, então esteja preparado para nunca receber grandes bênçãos de Deus. É assim que Deus responde às nossas orações. Eu tirei um texto de um livro intitulado O Desejado de Todas as Nações, e eu vou ler. Esse texto diz assim, está na página 528. A todos quantos estão buscando sentir a mão guiadora de Deus, o momento do maior desânimo é justamente aquele em que mais perto está o divino auxílio. Você está desanimado? A bênção está demorando? O que você está buscando não veio ainda? Está desanimado? Então saiba que Deus está mais perto de você do que nunca. Então, paciência. Espere. Persevere.
e aprenda a lutar com Deus. Aprenda a lutar com Deus. Eu quero terminar a mensagem desta noite. E quero relembrá-los de que o nosso Deus é sábio, Ele nos ama, a vontade dEle é a melhor coisa para nós. E que há segurança quando nós confiamos em Deus. Quando nós entregamos tudo ao Senhor. Quando nós de fato cremos que Ele sabe e pode fazer o melhor por nós. A Bíblia diz assim: confia no Senhor. Entrega o teu caminho ao Senhor. Confia nele. E tudo mais Ele fará. Assim deve ser a vida do cristão. Há uma canção, eu vou convidar a Laura para cantar essa canção. Na poesia dessa música, há algumas expressões. Uma expressão é assim: se tudo é tão frio, se o sol já fugiu, e eu nem consigo mais cantar, Senhor, vem e acalma o meu coração. Aprenda a esperar. Ainda está escuro, mas, Senhor, a intenção da música é dizer isso. Senhor, ainda está escuro, o sol não brilhou ainda, não aconteceu o que eu estou querendo que aconteça, a bênção não veio. Eu estou orando, eu estou buscando, mas ainda está escuro, Senhor. Mas ainda no escuro, eu sigo pela fé. Um dia desses, uma senhora me contou assim: pastor, eu passei 40 anos buscando uma bênção de Deus. Pastor, não foi fácil lutar com Deus por 40 anos e não ouvir nenhuma resposta. 40 anos são 40 anos, pastor. Mas o senhor não imagina como eu estou feliz, porque depois de 40 anos, depois de Deus me ter feito esperar 40 anos, finalmente Ele me deu o que eu tanto queria, atendeu a minha oração. E aí ela me disse algo que não posso esquecer. Ela disse: pastor, durante 40 anos eu lutei com Deus, mas agora, olhando para trás, eu percebo claramente que o melhor momento para receber esta bênção era exatamente agora, quando a bênção veio. Deus sabe a hora certa. Pastor, valeu a pena esperar. Eu quero fazer um convite nesta noite. Você, especificamente, você que tem buscado uma bênção de Deus, algo importante para a sua vida. Você que está lutando com Deus e a bênção não veio ainda. E nesta noite você quer comparecer diante do Senhor e dizer assim: Senhor, obrigado. Tão somente me fortalece, me dá paciência e me dá perseverança, porque eu confio em Ti. Eu quero que você expresse esse sentimento, se é que você tem esse sentimento em seu coração. Eu quero que você expresse isso vindo aqui à frente. E Deus vai operar um milagre na sua vida. Quem é a primeira pessoa que quer se apresentar a Deus nesse momento? Enquanto a Laura canta, todos aqueles que desejam expressar sua confiança em Deus e desejam obter forças para continuar perseverando nos caminhos do Senhor, venha à frente, levante-se do lugar onde você está. Não importa onde você está nesse momento, numa igreja, num salão, levante-se do seu lugar e venha receber o poder de Deus aqui na frente. A Ti meu viver entrego, sinceramente eu te peço, vem ser comigo, meu Senhor. Mas eu já falhei, 1000 vezes já me perguntei por quê, se tudo é tão frio, se o sol já fugiu.
fugiu e eu nem consigo mais cantar. Vem, acalma o meu coração. Eu hoje escolhi louvar teu nome, pois eu sei o Deus que tu és. Ainda está escuro, mas eu sigo pela fé. Eu hoje escolhi louvar teu nome, porque esse é o teu querer. O teu amor é vida, essa vida eu quero ter. Pai, o medo às vezes é cortante, vem visitar-me a todo instante. Bem junto a ti eu quero estar, meu Pai. Talvez não saiba nem pedir, mas vem com teu amor ouvir meu clamor. Se tudo é tão frio, se o sol já fugiu e eu nem consigo mais cantar, vem, acalma o meu coração. Eu hoje escolhi louvar teu nome, pois eu sei o Deus que tu és. Ainda está escuro, mas eu sigo pela fé. Eu hoje escolhi louvar teu nome, porque esse é o teu querer. O teu amor é vida, essa vida eu quero ter. Eu hoje escolhi louvar teu nome, porque esse é o teu querer. Ainda está escuro, mas eu sigo pela fé. Eu hoje escolhi louvar teu nome, porque esse é o teu querer. O teu amor é vida, essa vida eu quero ter. O teu amor é vida, essa vida eu quero ter. Santo Deus, ainda está escuro, Senhor, na vida de tantas pessoas. Tu conheces o que vai no coração de cada um destes teus filhos que vieram à frente, aqui neste auditório e em tantos lugares onde há pessoas reunidas ouvindo a tua palavra. Pessoas que têm buscado uma bênção, um milagre, uma resposta e até agora não receberam. Por isso talvez ainda esteja escuro na vida dessas pessoas. Mas, Senhor, aumenta a fé, fortalece a fé, ajuda-nos a seguir pela fé. Ajuda-nos a perseverar, ensina-nos, Senhor, o que significa lutar com Deus. Prepara-nos para bênçãos muito maiores e melhores do que as coisas que pedimos. Senhor Deus, leva-nos de volta para
para o nosso lar, para as nossas atividades, com a tua presença e a tua bênção. Que o teu Espírito continue operando e transformando o nosso coração. Em nome de Jesus. Amém, Senhor.